Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado do Código de Normas do Estado de Alagoas, artigo por artigo. Estamos no nosso módulo de registro de imóveis, na nossa 10ª aula. A partir do artigo 142, continuamos. Do requerimento do loteador e das intimações devem constar, necessária e discriminadamente, valor da dívida, incluindo juros e despesas, e o prazo para o pagamento, além da informação de que este deverá ser efetuado no cartório com o endereço destacado. Então, no artigo 142, se os senhores observarem, nós temos, nos termos da 6766, a menção à intimação no artigo 32, vencido e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 dias depois de constituída em mora o devedor. Para os fins deste artigo, o devedor adquirente será intimado a requerimento do credor pelo oficial do RI a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação. Purgada a mora, convalecerá o contrato. Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao oficial do RI o cancelamento da averbação. Artigo 32. Depois nós temos, no artigo 33, se o credor das prestações se recusar a recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do oficial do RI para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio registro de imóveis. Decorrido 15 dias após o recebimento da intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no artigo 32 da lei. Então, 49. As intimações e as notificações previstas nessa lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado, artigo 49 da 6766. Ou notificado que assinará o comprovante do recebimento e poderão igualmente ser promovidas por meio dos cartórios do registro de títulos e documentos, da comarca de situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las. Parágrafo 2º do artigo 49. Certificada, antes temos o parágrafo 1º, se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento ou se for desconhecido do seu paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará essa circunstância ao oficial competente que a certificará sob sua responsabilidade. Parágrafo 2º. Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital na forma desta lei, começando o prazo a correr 10 dias após a última publicação. Então, nós temos aqui no artigo 142, requerimento do loteador. Nós já vimos o requerimento do loteador. Do requerimento do loteador e das intimações, requerimento do loteador e das intimações, o requerimento do loteador e das intimações deverão constar necessária e discriminadamente o valor da dívida, o valor da dívida, e aí vamos incluir juros e despesas, o valor da dívida, e o prazo para pagamento. Prazo para pagamento, além da informação de que este deverá ser efetuado no cartório em endereço destacado. Pagamento no cartório, endereço no cartório. Então, nós temos que obrigatoriamente ter essas informações tanto nos requerimentos quanto nas intimações. Artigo 143. O que diz o artigo 143? Constarão também nestes requerimentos o valor do contrato, ainda o requerimento e das intimações. O que constarão ainda?
Constarão também o valor do contrato, o número das parcelas pagas, valor do contrato, número, parcelas pagas, o número das parcelas pagas, o montante pago, montante pago, para que o cartório possa, ao efetuar eventual cancelamento, proceder na forma disposta no artigo 35 da 6766. Artigo 35 da 6766. O artigo 35, ele diz o seguinte, que se ocorrer o cancelamento do registro por inadimplemento, vamos lá, constarão também o valor, já volto aqui no artigo 35, constarão também dos requerimentos e das intimações o valor do contrato, o número das parcelas pagas e o montante, para que o cartório possa proceder na forma do disposto no artigo 35. Então, proceder na forma do artigo 35. Vou colocar aqui. Proceder, forma, artigo 35, 67, 66. Intimações. Se ocorre, nos termos do artigo 35 da 6766, o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tiver sido realizado o pagamento de mais de 1/3 do preço ajustado, o oficial do RI menciona esse fato e a quantia paga no ato do cancelamento e somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote mediante a apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente na forma do artigo 32A dessa lei, ao titular do registro cancelado ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no RI. Né? Então, se ocorre o cancelamento do registro, do inadimplemento por inadimplemento do contrato, e tiver sido realizado o pagamento de mais de 1/3 do preço ajustado, o oficial do RI menciona esse fato e a quantia paga no ato do cancelamento. Isso somente será efetuado no registro relativo ao mesmo lote mediante a apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente na forma do artigo 32 dessa lei, ao titular do registro cancelado ou mediante depósito. Ocorrendo o depósito, foi muito questionada essa disposição específica, ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente na forma do artigo 32A desta lei. Parágrafo 1º. Ocorrendo o depósito a que se refere, o oficial do RI intima o interessado para vir recebê-lo no prazo de 10 dias, sob pena de ser devolvido ao depositante. Parágrafo 2º. No caso de não ser encontrado o interessado, o oficial do RI deposita quantia em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso 1 do artigo 666 do CPC, em conta com incidência de juros e correção monetária, a obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela como condição para a efetivação de novo registro, previsto no caput deste artigo, poderá ser dispensada se as partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato por elas assinados. Fica dispensado, né? Interessante o parágrafo 3º. A obrigação de comprovação prévia do pagamento da parcela única ou da primeira parcela como condição para a efetivação de novo registro. Enfim, muito questionável essas disposições. Poderá ser dispensado se as partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato. Então, no requerimento das intimações, deve constar o valor da dívida, os juros com juros e despesas, prazo para pagamento, e constando a informação que o pagamento ele deverá ser efetuado no cartório no endereço em destaque. Deverá constar ainda o valor do contrato, o número das parcelas pagas e o montante para que proceda na forma do artigo 35. É o cancelamento. Então, esse aqui é o artigo 143. Agora vamos aí para o artigo 144.
144. O que diz o artigo 144? O artigo 144, ele diz o seguinte: as intimações, elas devem ser efetuadas. Como devem ser feitas as intimações? Eu já mencionei para vocês os artigos em que nós temos as intimações, na Lei 6766. E nós temos, inclusive, o artigo 49. Esse artigo 144, ele guarda consonância com o artigo 49 da 6766. Então, vamos lá. As intimações, elas devem ser efetuadas pessoalmente pelo oficial, seu substituto, escrevente regularmente autorizado, por meio do cartório, de títulos e documentos da comarcas. Como são feitas as intimações? As intimações são feitas pelo ORE. Como? Pode ser pessoalmente. Dessa forma que nós temos que interpretar esse artigo. Pelos seus substitutos ou escreventes. Substitutos ou escreventes. Por quem? Ainda por meio do cartório do RTD, da Comarca de Situação do Imóvel. O RTD, ela é feita pelo ORE através, né? Pode ser pessoalmente, pode ser por meio do RTD. RTD da situação do imóvel, situação do imóvel, ou do domicílio dos intimados, situação, ou, não é certo, situação do domicílio, não, do domicílio dos intimados, devem ser feitas pessoalmente pelo oficial, seu substituto ou escrevente regularmente autorizado, por meio do cartório do RTD, ou do domicílio dos intimados, ou por intimações postais. Então, vamos colocar aqui, intimações postais. Fica um pouco confuso a leitura, mas aqui nós esclarecemos como ela pode ser feita. Então, ela pode ser feita por intimações postais. E aí nós temos carta com aviso de recebimento, AR. Então é isso. As intimações são feitas pelo oficial do registro de imóveis. As intimações e notificações, artigo 49, previstas na Lei 6766, artigo 49 da 6766, deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio do RTD, da comarca de situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Se o destinatário, ela não diz a respeito das intimações postais, não tem problema. Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento ou se for desconhecido o seu paradeiro, um funcionário incumbido da diligência informará essa circunstância ao oficial competente, que a certificará sob sua responsabilidade. Certificada a ocorrência dos fatos mencionados, a intimação ou notificação será feita por edital na forma dessa lei, começando o prazo a correr 10 dias após a última publicação. Então, aqui nós temos o artigo 144, agora vamos para o artigo 145, que diz: cuidando-se de vários compromissários, compradores ou cessionários, inclusive esposas, necessária a promoção da intimação individual de todos eles. Então, vamos colocar vários compromissários compradores. Vários compromissários compradores. Vários cessionários. Vários cessionários. Inclusive esposas. E aqui nós temos promoção da intimação individual de todos eles. Intimação
individual de todos. Promoção individual de todos. 146. Intimações à pessoa jurídica. Como serão feitas? As intimações às pessoas jurídicas, elas serão feitas aos representantes legais, exigindo-se a apresentação pelo loteador de certidão atualizada do contrato ou estatuto social fornecido pela junta ou pelo cartório do RCPJ. Intimações às pessoas jurídicas. Intimações PJ. Elas serão feitas aos representantes legais. Representantes legais. E quem informa quem são os representantes legais? O loteador. O loteador informa, apresenta, quem são os representantes mediante a certidão atualizada do contrato ou estatuto social. Então, o loteador ele vai apresentar a certidão do contrato, certidão se for uma contratual, certidão atualizada. Os senhores bem sabem que as sociedades contratuais são as sociedades simples, as sociedades comandita simples, a sociedade comandita simples, as sociedades limitadas, comandita simples e as sociedades em nome coletivo. Então, são essas as 4 sociedades que vão ter o contrato social, correto? São as contratuais, contrato social, o estatuto social, certidão atualizada do contrato, o estatuto social. Contrato ou estatuto. E aí vai ser fornecida tanto pela junta ou pelo RCPJ. Então é isso que nós temos no artigo 146. Nós temos essa informação, essas informações no artigo 146. Agora vamos para o artigo 147. O que diz o artigo 147? O artigo 147 ele vai dizer a respeito da hipótese de eles não serem encontrados os compromissários compradores ou cessionários. Então vamos lá. 147. Intimações. As intimações de compromissário, comprador, as intimações de compromissário, comprador, ou cessionário, que não forem encontrado o endereço indicado no requerimento, deverão ser feitas mediante procura do interessado no endereço de seu domicílio constante do próprio contrato e ainda no do respectivo lote. Então, a intimação do compromissário comprador não for encontrado no endereço do requerimento. Não encontrado no endereço requerimento. Não encontrado no endereço do requerimento. Não foi encontrado no endereço do requerimento. Elas deverão ser feitas procura do interessado no endereço do domicílio. Então, será no endereço do domicílio. No endereço do domicílio, será no endereço do domicílio. E ainda no endereço do respectivo lote. Endereço do lote. Então, as intimações de compromissário comprador e de cessionário que não tenha sido encontrado no endereço do requerimento será no endereço do domicílio constante do contrato ou no endereço do lote. 148. O que diz o artigo 148?
Recusando-se o destinatário a recebê-la ou a dar recibo, destinatário, ele não recebe, ele não dá recibo. O que ocorre? Ou ainda, desconhecido o paradeiro, desconhecido o paradeiro, ou ainda desconhecido o paradeiro, recusando-se o destinatário a receber, não recebe, ou não dá recibo, ou ainda desconhecido não recebe intimação, não dá recibo da intimação recebida e é desconhecido o paradeiro. O que ocorre nessas situações? A intimação devidamente certificada, recusando-se o destinatário a receber a intimação ou a dar recibo, ou ainda sendo desconhecido seu paradeiro, a intimação será feita por edital. Então, nós vamos ter: certifica-se essa circunstância. Primeiro, certifica-se esta circunstância. E 2, certifica-se essa circunstância. E 2, publica-se, faz-se a intimação por edital. Tem-se a publicação do edital. 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos na comarca de situação do imóvel. Comarca, situação imóvel. O parágrafo 1º diz o quê? Em Maceió e Arapiraca, diário oficial e em um dos jornais de circulação diária. Maceió, Arapiraca. Inclusive, eu tenho uma grande amiga em Arapiraca. Ana, se você estiver ouvindo, um grande abraço para você. Conheci a Ana em Fortaleza, Arapiraca. Maceió e Arapiraca. Em Maceió e Arapiraca, a publicação far-se-á no Diário Oficial do Estado. Vamos colocar aqui a publicação. Diário Oficial do Estado e também em um dos jornais de circulação diária. Em um dos jornais de circulação diária. Em um dos jornais de circulação diária. A publicação far-se-á no Diário Oficial e em um dos jornais de circulação diária. Parágrafo 2º. Demais comarcas. Basta publicação em um dos jornais locais. Publicação em um dos jornais locais. Ou, se não houver, em um jornal regional. Um jornal regional. Então é isso. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Se o jornal local não for diário, a publicação dele será feita em 3 dias consecutivos de circulação. Parágrafo 3º. Como ocorre se o jornal não for diário? Jornal não for diário. Publicação será feita em 3 dias consecutivos de circulação. Publicação 3 dias
consecutivos de circulação. Isso. Artigo 147. As intimações de compromissário comprador e de cessionário que não forem encontrado no endereço ocorrerá no endereço do requerimento, né? Deverão ser feitas mediante procura do interessado no endereço do domicílio, constante no contrato, e ainda do respectivo lote, o endereço do lote. Recusando-se o destinatário a receber a intimação, não dá o recibo, ou ainda sendo desconhecido o paradeiro. A intimação, nesse caso, né? Como será feita a intimação? Então, primeiro, certifica-se essa circunstância e a intimação será feita por edital. A intimação será feita por edital. 148. A intimação será feita por edital, publicada por 3 dias consecutivos na comarca da situação do imóvel. A intimação será por edital, publicado em 3 dias consecutivos. A intimação será por edital, publicada em 3 dias consecutivos na comarca de situação do imóvel. A intimação será por edital, publicada em 3 dias consecutivos. Se nós estivermos em Maceió e Arapiraca, a publicação far-se-á no Diário Oficial do Estado e em um dos jornais de circulação diária. Nas demais comarcas, bastará a publicação em um dos jornais locais ou em um dos jornais locais. Três dias consecutivos. Parágrafo 1º. Em Maceió e Arapiraca, a publicação far-se-á no Diário Oficial e em um dos jornais de circulação diária. Parágrafo 2º. Nas demais comarcas, bastará a publicação em um dos jornais locais ou em um jornal regional, jornal da região. Parágrafo 3º. Se o jornal local não for jornal local não diário, se o jornal local não for diário, a publicação nele será feita em 3 dias consecutivos de circulação. Publicação, 3 dias consecutivos, de circulação. Se o jornal não for diário, a publicação nele será feita em 3 dias consecutivos de circulação. O que diz o artigo 149? O artigo 149, vamos deixar nossa foto. O artigo 149, o que ele diz? O artigo 149. Artigo 149. Loteamento rural. O edital será publicado na forma do decreto 379, que regulamentou o decreto 5837. Já falamos sobre esse decreto hoje. Então, loteamento rural. Edital publicado na forma. Qual forma? Edital publicado na forma do decreto 3079 de 38. Publicado. Decreto 3079, 38, que regulamentou, na verdade, regulamenta o decreto
Regulamento do Decreto, Lei 58/37. Então, o loteamento for rural, o edital será publicado na forma do Decreto 3.079, de 38, que regulamentou o Decreto Lei 58 de 37. Artigo 150. No edital individual ou coletivo, deverão constar de modo discriminado o valor da dívida, mais juros e despesa, prazo para pagamento, além das informações de que isso deverá ser efetuado no cartório. Então, vamos lá. As informações. O que deve constar no edital? Ele pode ser um edital individual ou coletivo. Então, o edital individual, coletivo. O que deve constar no edital individual ou coletivo? No edital individual ou coletivo deverão constar de modo discriminado no valor da dívida. Valor da dívida. Juros, despesa. O prazo para pagamento. Prazo para pagamento. Além de informações de que esse deve ser efetuado no cartório. Pagamento no cartório. Correto? Ainda, o valor do contrato. Valor do contrato. Valor total do contrato. Número das parcelas. Número das parcelas. O montante das parcelas, né? Número das parcelas, o montante das parcelas. O número do registro do loteamento. Número registro. Loteamento. Desmembramento. Desmembramento. Ainda. Número do registro ou averbação. Número, registro ou averbação. De quê? Do compromisso de venda e compra. Compromisso de compra e venda. De compra e venda, venda e compra. Ou da cessão. Ou cessão. Ótimo. Ou da cessão. Bem como o nome, a nacionalidade, estado civil, número do CPF e CNPJ, caso constante do registro, e o local de residência do intimado. Qualificação do intimado. Qualificação intimado. Qualificação do intimado. Caso constante. Então, bem, nome, nacionalidade, estado civil, CPF, CNPJ, local de residência do intimado. Então, é isso que nós temos que ter no nosso edital. A qualificação são os 6 elementos da qualificação. Então, nós temos que constar. O que diz o artigo 151? O artigo 151, ele diz que, decorrido 10 dias, da última publicação, então, última publicação, decorreu-se 10 dias, o que ocorre devidamente certificado o fato pelo oficial, considerar-se-á aperfeiçoada a intimação. Então, certifica-se o oficial que foi feita a publicação, correto? Que transcorreu-se os 10 dias, aperfeiçoa-se a intimação. Aperfeiçoa-se a intimação. Aperfeiçoa-se a intimação. Vamos agora tirar uma foto.
152. Então, vamos para o artigo 152. Artigo 152. O cancelamento só se fará mediante requerimento do loteador se o compromissário comprador ou cessionário não efetuar o pagamento até 30 dias depois do aperfeiçoamento da intimação. Então, os senhores viram, temos aqui 10 dias da última publicação, 30 dias após, pode ser após aquela intimação ou aquela intimação por edital ou aquela intimação pessoal. Então, nós vamos falar o seguinte. Nós vamos ter aqui a intimação. A intimação. Transcorreram-se 30 dias. Transcorreu o prazo de 30 dias. O cancelamento só se fará mediante requerimento do loteador se o compromissado comprador cessionário não efetuar o pagamento em 30 dias. 30 dias. Então, não efetuou o pagamento. Não efetuou o pagamento. Não efetuou o pagamento. A intimação. 30 dias não efetuou o pagamento. O cancelamento só se fará mediante requerimento do loteador se o compromissário comprador ou cessionário não efetuar o pagamento. Então, aqui vai ter cancelamento, mas simplesmente cancelamento, requerimento do loteador. Requerimento do loteador. Artigo 152. O cancelamento só se fará mediante requerimento do loteador se o compromissário, comprador ou cessionário, não tiver efetuado o pagamento nos 30 dias seguintes à intimação, correto? Então, cancelamento. Registro da averbação. 153. Os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação e recaindo no último dia, em sábado, domingo, feriado, serão prorrogados até o primeiro dia. Então, início, prazo. Primeiro dia útil seguinte ao da intimação. Primeiro dia útil seguinte à intimação. Início do prazo. Primeiro dia útil seguinte à intimação. Recai o prazo em dia não útil. Fim do prazo recai em dia não útil. Recai o dia não útil. Prorroga-se até o primeiro dia útil. Prorroga-se até o primeiro dia útil. Prorroga-se o prazo até o primeiro dia útil. 153. O que diz o 154? A averbação de cancelamento de registro. Então, nós vamos ter um registro, nós vamos ter um cancelamento do registro. Esse cancelamento do registro, ele vai ocorrer mediante uma averbação. Então, nós vamos ter o registro e nós vamos ter uma averbação do cancelamento do registro. Esse cancelamento do registro ocorre por inadimplemento do comprador.
por inadimplemento do comprador. A averbação nessa averbação, você, como oficial, vai consignar se ocorreu ou não a hipótese prevista no artigo 35. Então, vamos lá para voltarmos aqui no artigo 35. Vamos lá. Consignar se ocorreu ou não a hipótese do artigo 35. Se ocorre o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tiver sido realizado o pagamento de mais de 1/3 do preço, o oficial do RI ele menciona esse fato e a quantia paga no ato do cancelamento. E somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote mediante a apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente, na forma do artigo 32A desta lei, ao titular do registro cancelado ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no registro de imóveis. Ocorrendo o depósito a que se refere esse artigo, o oficial do RI intimará o interessado para vir recebê-lo no prazo de 10 dias, sob pena de ser devolvido ao depositante. Então, é essa hipótese que se promove se averba o cancelamento do registro por inadimplemento, o oficial obrigatoriamente deve consignar se ocorreu essa devolução, essas hipóteses. Se ocorreu ou não as hipóteses do artigo 35. 155. O que diz o artigo 155? As despesas da intimação a cargo do interessado. Quem paga as despesas de intimação? O interessado. Como são definidas as despesas? São definidas na Lei de Custas e Emolumentos. Despesas definidas na Lei de Custos e Emolumentos. A Lei de Custas e Emolumentos. Artigo 154, artigo 155. Agora o artigo 156. Os cartórios eles deverão adotar sistema adequado e eficiente para o arquivamento das intimações efetuadas. Então, vamos colocar aqui sistema arquivamento, intimações. Sistema arquivamento de intimações, de modo a garantir-se segurança de sua conservação e a facilidade de busca. Então, nós vamos ter que atender a segurança de conservação, conservação, facilidade de buscas. Facilidade de buscas. De preferência, através de sistema, através de programa eletrônico. Programa eletrônico. Então é isso. Artigo 156. Os cartórios deverão adotar sistema adequado e eficiente para arquivamento das intimações efetuadas, de modo a garantir a segurança da conservação e a facilidade de busca. Vamos agora para o artigo 157.
O artigo 157, o que diz o artigo 157? O artigo 157 ele diz o seguinte: a restituição ou depósito previsto no artigo 35, restituição, depósito, artigo 35 da 6766, 6766, será feito sem qualquer acréscimo, não importando o tempo transcorrido da data do cancelamento do registro ou da averbação. Devolução sem qualquer acréscimo. Nos termos do artigo 35, a 6766, sem qualquer acréscimo. Não importa o tempo transcorrido da data do cancelamento do registro da averbação. Ok. 158, que diz o artigo 158, os juros e a correção monetária só têm incidência na hipótese do depósito efetuado na forma do parágrafo 2º do artigo 32, quando há depósito da quantia em estabelecimento de crédito. Os juros e correção monetária, os juros e a correção monetária só têm incidência na hipótese do depósito efetuado na forma do parágrafo 2º do artigo 35. Juros e correção só na hipótese depósito, artigo 35, parágrafo 2º, artigo 159. Artigo 159. O depósito será feito em conta bancária, né? Depósito em conta bancária. Em conta bancária. Preferencialmente em estabelecimento de crédito oficial. Estabelecimento de crédito oficial. Estabelecimento de crédito oficial. Em nome do cartório. Em nome do cartório. E somente será movimentada com autorização do juízo. Movimentada com autorização do juízo. Então, é isso que nós temos no artigo 159. Então, o cancelamento, artigo 157. A restituição ou depósito será feita sem qualquer acréscimo, não importando o tempo transcorrido da data do cancelamento do registro da averbação. Os juros e a correção monetária só têm incidência na hipótese do depósito efetuado na forma do parágrafo 2º do artigo 35, do 6766, nós já vimos, quando há o depósito em estabelecimento de crédito. Nesse caso, o depósito será efetuado em conta bancária, essa hipótese do artigo 35, parágrafo 2º. Estabelecimento de crédito oficial, em nome do cartório, movimentado com autorização do juízo. Então, aqui nós temos vamos lá, mais uma foto. Agora vamos já passar para o nosso próximo tema. Próximo tema. Capítulo 5º do imóvel rural. Então, aqui nós já tiramos a foto.
E vamos aí para o capítulo 5. Capítulo 5. É imprescindível que os senhores, nessa parte, os senhores dominem a Lei 6766. Correto? Curso nosso aqui, eu faço algumas incursões, mas não posso me ater a toda a legislação correlata. Ok? Então, se os senhores tiverem dúvida, os senhores têm obrigação de se reportarem e dominarem as disposições do artigo 6766. Porque, obviamente, os códigos de normas estaduais, eles trazem algumas disposições, mas eles nem sempre repetem todas as disposições da Lei 6766. O capítulo 5 vai tratar do imóvel rural. Do imóvel rural. Artigo 160. O que o artigo 160 diz? Que nós temos o seguinte: o registro de atos de transferência, desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais depende de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional estabelecida pelo INCRA, nos termos da Lei 10.267 de 2004. Então, vamos lá. Nós temos o registro de quê? De transferência, ainda. Registro de desmembramento, ainda. Registro de parcelamento, ainda. Registro de remembramento de imóveis rurais. Registro de imóveis rurais. O que você precisa ter? Memorial descritivo, primeiro. Esse é o memorial descritivo. Esse memorial descritivo, ele deve ser elaborado, executado e assinado. Elaborado, executado e assinado por um profissional habilitado. Profissional habilitado e com a devida ART. Ok? Com a devida ART. O memorial descritivo, ele deve conter. O que contém o memorial descritivo? As coordenadas são as coordenadas, essas coordenadas dos vértices, porque nós temos uma área rural, nós temos um polígono, né? Cada um desses vértices, ele corresponde a uma determinada coordenada geográfica. Ok? Então, você, no memorial descritivo, deverá ter as coordenadas dos vértices, definidores dos limites, coordenadas dos vértices. Simplesmente isso, coordenada dos vértices, definidores. E essas coordenadas, elas são coordenadas georreferenciadas. Georreferenciadas. Essas coordenadas são georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, ou seja, as informações de coordenadas destes pontos, eles são aquelas informações do Sistema Geodésico Brasileiro. Sistema Geodésico Brasileiro e precisão posicional estabelecida pelo INCRA. Então, essas coordenadas dos vértices, elas são georreferenciadas, são
Sistema Geodésico Brasileiro e precisão posicional dada pelo INCRA. Precisão posicional INCRA, nos termos da nossa lei de 2004, que é a Lei 10.267. Então, vamos lá. Na hipótese de registro de uma transferência, de um desmembramento, desmembramento, parcelamento e remembramento de imóveis rurais, é imprescindível haver a apresentação de um memorial descritivo que é elaborado, executado e assinado por um profissional habilitado, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais. Coordenada dos vértices do polígono, né? Vértice do polígono. Às vezes é polígono, às vezes limites, né, dos imóveis rurais é o mesmo significado. Georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, com precisão posicional estabelecida pelo INCRA, nos termos da Lei 10.267 de 2004. Agora, o que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o memorial descritivo, será arquivado em classificador próprio. Classificador é sinônimo de pasta, arquivo, com índice no qual haverá remissão à matrícula correspondente. Então, parágrafo 1º, memorial descritivo. Vai ser arquivado em será um classificador próprio e com índice no qual há remissão à matrícula. Arquivado, classificador próprio, índice no qual há remissão à matrícula correspondente. Índice no qual há remissão à matrícula correspondente. Índice no qual há remissão à matrícula correspondente. Classificador próprio, índice no qual há remissão à matrícula correspondente. Então é isso. O memorial descritivo, ele será arquivado em classificador próprio e conterá índice no qual há remissão à matrícula correspondente. O parágrafo 2º diz o quê? O parágrafo 2º ele diz que, para os fins e efeitos do parágrafo 2º do artigo 225, então aí vamos lá na Lei 6.015. Lei 6.015, qual o artigo? Artigo 225, Ctrl F. Artigo 225. Consideram-se irregulares para efeito de matrícula os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Para os fins de efeito do parágrafo 2º do artigo 225,
Uma vez apresentado o memorial descritivo, segundo os ditames do parágrafo 3º do artigo 176 e do parágrafo 3º do 225, nos autos judiciais que versem sobre imóveis, vamos lá, o 225, parágrafo 3º, nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir do memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, contendo as coordenadas dos vértices definidores, dos limites dos imóveis rurais, de obra referenciados ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser fixado pelo INCRA. Localização, limites e confrontações. Garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória diária não exceda 4 módulos fiscais. Para os fins do efeito do parágrafo 2º, irregulares, uma vez apresentado o memorial descritivo segundo os ditames do parágrafo 3º no 76, vamos ver o parágrafo 3º no 76. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista do imóvel rural será obtida a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado com devida anotação e responsabilidade técnica, contendo as coordenadas. Ok, então, tudo bem. Para os fins dos efeitos, parágrafo 2º, uma vez apresentado o memorial descritivo, o registro de subsequente transferência independe, de novo, do memorial descritivo. Então, 225, né? Então, artigo 225. Consideram-se irregulares para efeitos de matrícula os títulos nos quais os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta no registro anterior. Para os fins e efeitos, uma vez apresentado o memorial descritivo, o registro de subsequente transferência da totalidade depende de novo do memorial descritivo. Então é isso. Então, apresentado memorial descritivo, memorial descritivo, registro, totalidade, registro da totalidade, independe de novo memorial, independe de novo memorial, independe de novo memorial. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Vamos fazer aqui o parágrafo 2º. Apresentado o memorial descritivo, para fins do 225, parágrafo 2º, consideram-se irregulares para efeito de matrícula os títulos nos quais a caracterização não coincida com a que consta no registro anterior. Mas foi apresentado o memorial descritivo. Depois foi feito o registro da transferência da totalidade do imóvel. Registro. Transferência. Totalidade do imóvel. Depende, de novo, memorial. É isso que é o que interessa. Foi apresentado, foi feito o registro da transferência, não há que se falar em novo memorial. Vamos agora para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Vamos lá agora para o parágrafo 3º.
Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA mensalmente as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação da área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio público. Modificações nas matrículas. Modificações matrículas. Modificações nas matrículas e nas matrículas. Mudança de titularidade. Mudança de titularidade. E que ainda? Parcelamento. Parcelamento. Desmembramento. Parcelamento. Desmembramento. Loteamento. Loteamento. Remembramento. Remembramento. Retificação. Retificação de área. Retificação de área. Retificação de área de reserva legal e particular. A escrita é péssima, né? Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA mensalmente as modificações ocorridas na matrícula, decorrente de mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área, retificação de área, reserva legal e particular, reserva legal, parcelamento de área, parcelamento de reserva legal. Isso é muito doido, né? A pessoa não sabe escrever mesmo. Não é possível a gente conseguir decifrar isso. Isso beira ao mau caratismo, a verdade é essa. Desculpa o desabafo, mas isso é um mau caratismo legislativo. De área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio público. Titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área. Aqui vamos colocar o segundo. Área. Área. Retificação de área. Retificação, mudança, parcelamento de área, desmembramento de área. Desmembramento de área. Loteamento de área, remembramento de área. Retificação de área. Modificações decorrentes de mudança de titularidade, parcelamento e retificação de área, parcelamento de área, reserva particular. Aqui não faz sentido, falta um verbo. De área, reserva legal e particular do patrimônio natural. Então, só se for dessa forma. Área. Outras limitações e restrições de caráter ambiental. Parcelamento de reserva legal e particular do patrimônio natural. Reserva legal do patrimônio, área. Então, vamos colocar dessa forma aqui. Reserva legal. Reserva legal. Reserva legal. Reserva legal. Reserva legal, reserva legal. Parcelamento e parcelamento de reserva particular do patrimônio natural. Não faz o menor sentido isso.
Não, isso aqui vamos deixar em aberto. Loteamento, não faz sentido isso. Indecifrável esse artigo. O serviço de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA mensalmente as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudança de titular. Então, os oficiais do registro de imóveis mensalmente. A pessoa que escreveu isso não tem a menor noção de técnica legislativa, não sabe língua portuguesa. Reserva legal, o particular não sabe nem o que está fazendo. A verdade foi essa e ainda quer que aqueles que se propõem a entender o decifrem. Não é assim que funciona. Um dos vértices aí do novo Código Civil, né, um dos parâmetros, né, é a operabilidade do Código Civil, que deve ser trazido para todas as outras áreas, né? Modificações da matrícula. Reserva legal particular, não. E outras limitações e restrições de caráter ambiental envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio público. Os serviços, modificações da matrícula, mudança de titularidade, cancelamento de área, desmembramento, loteamento, remembramento, certificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural. Reserva legal, particular do patrimônio natural. Do patrimônio natural. Mudança, parcelamento de reserva legal, reserva particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental. Outras limitações, restrições ambientais. Inclusive, envolvendo modificações de matrículas de imóveis rurais. Quais modificações seriam essas? Mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento e retificação de área, reserva legal, deve ser área de reserva legal, né? E particular do patrimônio natural. Aqui, reserva legal, particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental. As modificações das matrículas referentes às outras limitações e restrições de caráter ambiental devem ser informadas pelo ORE ao INCRA mensalmente. Então é isso que diz o parágrafo 3º, uma incógnita, né? Vamos aqui tirar nossa foto. Artigo 161. O artigo 161, ele traz a regra relativa à prova da quitação do ITR. Como se prova a quitação do ITR? Prova, quitação, ITR. Como se prova a quitação do ITR? Apresentação de comprovante de pagamento dos 5 últimos exercícios. Primeira situação. Comprovante, pagamentos, né? Pagamentos dos 5 últimos exercícios. 5 últimos exercícios. 5 últimos exercícios. Falta certidão de regularidade fiscal de imóvel rural. Ou certidão, regularidade fiscal, que é expedido pela Secretaria da Receita Federal. Secretaria da Receita Federal.
Obviamente, salvo os casos de inexigibilidade e dispensa, né? Inexigibilidade e dispensa. Prevista no artigo dispensa. Dispensa. Prevista no artigo 20 da Lei 9393. Artigo 62. Artigo 62. O registrador não exigirá o comprovante de pagamento do ITR ou a CND no registro da carta de arrematação, nem no da carta de adjudicação, desde que. Então, não se exige comprovação de pagamento de ITR, não se exige comprovante de pagamento de ITR, ou a CND, no registro de quê? No registro da carta de arrematação, registro da carta de arrematação, carta de adjudicação. Se, nas duas hipóteses do inciso 1 e do inciso 2, consta expressamente na carta que antes da designação da praça, o juiz requisitou as certidões das fazendas públicas do Estado e do município, da Receita Federal e do INSS, quanto a este último, para fins de comprovação da certidão negativa e, sendo positiva a certidão, que foi notificado o ente público do dia em que realizou a praça. O registro se dê no prazo de até 30 dias, contados da data constante na carta expedida pela unidade judiciária. Então, o registrador não exige comprovante de pagamento de TR, nem CND, no registro da carta de arrematação, na carta de adjudicação, se constar expressamente que o juiz requisitou as certidões e, sendo positiva, que foi notificado. Inciso 1. O juiz requisitou certidões, o juiz retificou certidões e, sendo positiva a certidão, o que foi notificado? O juiz certidou positiva, notificado o ente público do dia em que se realizou a praça. Notificado ente público do dia em que se realizou a praça. Porque nessa regra, o valor arrecadado, parte dele vai para a quitação desses tributos, correto? Por isso que não se exige, porque o juiz requisitou as certidões das fazendas, todas elas, estadual, federal, municipal e federal e INSS, né? Quanto a este último, para fins de comprovação de CND. Então, o juiz requisitou certidões das fazendas e elas foram positivas, e elas sendo positivas, os entes foram notificados entes públicos, né? Notificados entes públicos foram notificados entes públicos, né? No dia em que se realizou a praça. 2. O registro, desde que pressuposto, registro, né? Não se exige comprovante de pagamento de TR,
E 2. Registro se dê no prazo de até 30 dias, no prazo de até 30 dias, contados da data constante na carta expedida pelo registro no prazo de até 30 dias, contados da data constante, contados da data constante na carta expedida pela unidade judiciária. Registro no prazo de até 30 dias, contados da data constante na carta expedida pela unidade judiciária. Registro no prazo de até 30 dias, contados da data constante na carta expedida pela unidade judiciária. O registro se dê no prazo de até 30 dias da data constante na carta expedida pela unidade judiciária. Então, são essas duas hipóteses. O registrador não exigirá se o registro ocorrer no prazo de 30 dias da data constante na carta expedida pela unidade judiciária. Conste expressamente na carta de arrematação, na carta de adjudicação, né? Na carta de arrematação e carta de adjudicação. Artigo 63. Vamos lá. Artigo 63. O registrador não exigirá o CCIR do INCRA. O registrador não exigirá o CCIR. Não exigirá o CCIR do INCRA, desde que já conste da matrícula do imóvel a carta de arrematação da carta, desde que já conste da matrícula do imóvel, da carta de arrematação ou da carta de adjudicação. O registrador não existe se CCIR constar matrícula do imóvel, carta, arrematação, carta de adjudicação. Então, o registrador não existe CCIR se CCIR constar, desde que já consta a matrícula da carta de arrematação ou da carta de adjudicação. Artigo 64. O registrador não exigirá o comprovante de pagamento do ITR nos seguintes casos. Registrador não exige comprovação de pagamento. Não exige comprovação, pagamento ITR. Não exige comprovação de pagamento ITR. 1, 2, 3. 1. Registro das penhoras, arrestos e sequestros. Registro. Penhoras, arrestos e sequestros.
de imóveis, né? Registro, no registro de sentença em processo de desapropriação fixar o valor de sentença. Você lembra do mnemônico? Sentença, desapropriação, fixar o valor, fixar o valor. 3. Registro das citações, ações reais, pessoais e persecutórias. Então, estes registros, eles não exigem a comprovação de pagamento de TR. Registro de paz, penhora, sequestro, registro da sentença que desapropriação fixar o valor e registro da citação de ações reais, pessoais e persecutórias. Artigo 65. Que diz o artigo 65? O artigo 65 diz: o oficial observará as normas legais relativas às necessidades de apresentação da CCIR para os títulos submetidos a registro. Olha, observa normas legais, atenderá às normas legais relativas à necessidade de apresentação do CCIR. Relativas à necessidade de apresentação. Da necessidade de apresentação CCIR. O oficial observará as normas legais relativas à necessidade de apresentação do CCIR dos títulos. 166. Do artigo 166. Sem a apresentação do CCIR, não poderão os proprietários, sob pena de nulidade, sem CCIR, pena, nulidade, não poderão os proprietários desmembrar, eles não podem desmembrar, eles não podem arrendar, eles não podem hipotecar, vender, eles não podem vender, não podem prometer vender, homologar a partilha, que tenha por objeto imóveis rurais. Desmembrar, arrendar, hipotecar, ler imóveis rurais. Então, sem CCIR, não se pode desmembrar, arrendar, hipotecar, vender, prometer, vender, homologar, partilha, imóveis rurais. Agora vamos lá para o artigo 67. Artigo 67. Na impossibilidade de apresentação do certificado de cadastro CCIR expedido pelo INCRA relativo ao último exercício em substituição, será exigido o protocolo de encaminhamento do cadastramento ou recadastramento, acompanhado na última hipótese do certificado de cadastro anterior. Então, vamos colocar assim: apresentação do certificado de cadastro, apresentação CCIR.
impossibilitado, impossibilidade. O que ocorre nessa situação? A impossibilidade. Último impossibilidade. Último exercício. Protocolo de encaminhamento. Protocolo de encaminhamento. Protocolo de encaminhamento. Cadastramento. Recadastramento. Nessa última hipótese, certificado de cadastro anterior. Esse é o artigo 67. É impossível apresentar o certificado de cadastro de imóvel rural expedido pelo INCRA relativo ao último ano. É impossibilidade. Apresentação CCIR, último ano. Apresentação CCIR, na impossibilidade de apresentação do CCIR, INCRA, relativo ao último exercício, em substituição, será exigido protocolo de encaminhamento do cadastramento ou recadastramento. Acompanhado, se for o caso do recadastramento, de certificado de cadastro anterior. Então, protocolo. Se for impossível a apresentação do CCR do último exercício, substitui-se pelo protocolo de encaminhamento de cadastramento ou recadastramento. E se for recadastramento, certificado de cadastro anterior. E o parágrafo único diz o quê? O parágrafo único diz: não obstará a realização do ato eventual divergência existente entre os certificados emitidos pelo INCRA. Vamos colocar aqui, CCIR INCRA. É diferente documentos emitidos pela Receita Federal para comprovação da exação do ITR. Comprovantes ITR. Divergências. Nessa hipótese de haver divergência, não obsta a realização do ato. Né? Não obsta a realização do ato. Não obsta a realização do ato. Então é isso que nós temos. O artigo 67, na impossibilidade de apresentação do CCIR, do INCRA, do último exercício, exige-se o protocolo de encaminhamento de cadastramento ou recadastramento, e se for recadastramento, com certificado de cadastro anterior. Divergências existentes entre o CCR do INCRA e os comprovantes dos documentos emitidos pela Receita Federal para comprovação do ITR, não obsta a realização do ato. Exatamente isso. Então, vamos encerrar nossa aula por hoje. Vou registrar o nosso quadro para nós termos, né, o nosso material, o nosso curso esquematizado. E nós nos encontramos daqui a pouco na nossa 11ª aula. Então, até daqui a pouco e continuamos aí com o nosso curso esquematizado artigo por artigo.